Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos ao nosso webinar especial da VEX sobre perfis de investimentos. Sou Gabriela e estarei aqui acompanhando vocês durante o encontro. Hoje a gente conta com a presença do Mauro Figueira, diretor-presidente da VEX, e com o Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças. Vou passar aqui aquelas informações rapidinhas aqui, para que caso ocorra algum problema de conexão, eu peço para que vocês fechem a página e entrem novamente. Avisar que vocês podem enviar perguntas por meio do nosso chat a qualquer momento, clicando nessa barra superior aí da tela. A gente vai tentar responder todas as questões, mas a gente vai dar prioridade hoje às questões sobre o tema do evento, tá? Então, eu peço, por favor, que vocês encaminhem as perguntas e no fim da nossa apresentação a gente começa a responder. E, por fim, eu informo que o evento está sendo gravado e que vai estar disponibilizado no nosso site, no canal da VEX no YouTube. Vou passar a palavra aqui para o Mauro para as mensagens iniciais. Até logo. Obrigado, Gabi. Bom dia. Bom dia a todos que estão participando. Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado aqui para a gente poder fazer algumas atualizações. Antes de começar a palestra e a apresentação do Vinícius, passar algumas mensagens iniciais para vocês. Lembrando que nós tivemos aí, ao longo do mês de maio, em eventos presenciais aí com os participantes, com os assistidos, com os ex-integrantes. Aqui é uma foto do evento que a gente teve lá no Rio de Janeiro. Foi uma oportunidade muito bacana, a gente tirar dúvidas, ouvir críticas, trazer sugestões e estar interagindo junto com vocês. Então, agradeço aqui a participação de quem pôde estar com a gente ali. Em breve, teremos outros eventos também. Outras ações aí que eu quero atualizar para vocês é o relatório anual. Ele vai estar disponível no dia 30 de abril. Ele vai estar apresentando todas as evoluções, os resultados ao longo do ano de 2024. Então, recomendo que vocês possam acessar, ler com calma, para poder acompanhar, conhecer mais tudo que a gente está fazendo. Tem todos os destaques, tem resultados tangíveis, os intangíveis, fala do cenário também. O outro destaque aqui, a própria publicação das nossas demonstrações contábeis. As DFs elas foram concluídas, auditadas em 2024 pela auditoria KPMG. A conclusão foi por um relatório sem nenhuma ressalva, como nos anos anteriores. Já está lá disponível na categoria Documentos Importantes e você pode acessá-la a qualquer momento para conhecer melhor os nossos resultados contábeis. Também tem uma novidade muito bacana. Nós temos sido certificados pelo Great Place to Work, GPTW, né? Já fomos certificados 4 vezes, mas especialmente esse ano de 2024, além da certificação, nós ganhamos um prêmio como uma das 150 melhores empresas para trabalhar, na categoria das empresas com até 100 integrantes, competindo aí com 1.400 empresas que haviam sido certificadas. Então, isso trouxe muita alegria para a nossa equipe. É um reconhecimento aqui de que nós estamos conseguindo cada vez mais aprimorar o ambiente de trabalho, o clima, a colaboração, o cuidado com o próximo, e a gente sabe que tudo isso traz benefícios para a gestão dos nossos processos, para o atendimento ao participante, cuidado com a qualidade. Então, aqui primeiro dar os parabéns para toda a equipe e também reportar aqui para vocês, participantes, que no fundo isso traz muitos benefícios para o nosso plano e para o nosso dia a dia. E também tem uma novidade, o nosso diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia, Cristiano Verardo, ele lançou um livro no mês passado chamado Previdência, Coisa de Família, aliás, foi esse mês de abril mesmo, comecinho do mês. É uma obra onde ele apresenta diversos conceitos importantes sobre educação financeira e previdenciária, sempre com uma linguagem muito agradável, muito didática, muito lúdica, ressaltando aqui a importância do envolvimento de toda a família na construção do seu projeto de previdência, como benefício para todos nós. Então, recomendo que vocês quiserem aí conversar com ele, ele está à disposição. Quiserem uma cópia do livro, conversem com ele. Recomendo a leitura, está muito bacana mesmo.
Vamos então agora passar para o tema do nosso webinar. Hoje a gente está fazendo aqui um webinar específico sobre gestão de investimentos. Nós começamos aqui um período onde você pode refletir sobre a sua estratégia de vida, sua estratégia patrimonial, e se ela está adequada, se o seu perfil de investimento está adequado com essa estratégia. Lembrando que são 11 perfis. Você tem aí até o dia 30 de abril para fazer qualquer ajuste no seu perfil de investimentos. Aí eu vou passar a palavra para o Vinícius, que ele vai apresentar e dar mais detalhes para vocês. Então, boa apresentação para todos. É com você, Vinícius. Bom dia. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. Então, como o Mauro comentou, né, a gente, ao longo desse mês de abril, a gente está na primeira janela, né, de possibilidade de migração de perfis, né, você assistido, participante de BPD, né, e também os participantes ativos, né, que a gente teve um webinar específico semana passada. Você tem, ao longo desse mês, a possibilidade de avaliar se o seu perfil está adequado, se você precisa fazer alguma alteração, e a gente vai trazer alguns aspectos para ajudar vocês aí, né. Quem fizer a alteração, né, do perfil agora, nessa janela, que fica aberta ao longo de abril, né, até o dia 30, o novo perfil escolhido por você, ele vai passar a impactar o seu patrimônio dia 1º de julho. Tá? Então, a gente faz a campanha agora em abril. No mês de maio e junho, a gente faz as movimentações das carteiras, né, a compra, venda dos ativos, né, das nossas posições. Aí, com essa nova posição baseado no perfil que você escolheu, isso fica, já fica disponível para impactar o patrimônio em julho, e aí quando a gente for divulgar a cota de julho, em agosto, você já vai conseguir ver isso nas nossas, na área restrita, na lâmina, você já conseguir observar todo o impacto do novo perfil, tá? Lembrando que a gente tem, a partir, né, de 2023, a gente tem duas janelas de migração de perfil, né? Até 2023 era uma, que ocorria normalmente ali em outubro ou novembro, e a partir de 2023 a gente implementou a segunda janela. Então a gente tem a primeira agora em abril, o participante tem o perfil dele impactado a partir de 1º de julho, mas se você eventualmente não alterar agora, ou por algum motivo não quiser alterar, não conseguiu avaliar, ou deixou passar, eventualmente deixou passar e pode acabar esquecendo, você tem a possibilidade de fazer a avaliação, discutir com a gente aqui qual que seria o melhor perfil e fazer isso na segunda janela, no segundo período de avaliação, que vai ficar aberto lá em outubro. E aí quem toma a decisão de escolher um novo perfil a partir em outubro, né, na segunda janela, esse novo perfil fica vigente a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, né? Só para também destacar uma questão, né? O objetivo até desse webinar, ele é tratar especificamente sobre perfis de investimento, tá? Os principais conceitos, como é que é a nossa modelagem, né? O que a gente adota aqui, até as métricas de recomendação, né? Que a gente pode dar para você participante, assistido, né? Avaliar se o seu perfil atual, se ele está adequado ou não aos seus objetivos com o plano, né? E detalhes sobre os resultados dos perfis, o contexto de mercado. Vocês poderão acompanhar em lives específicas que a gente faz aqui, trimestralmente, né, sobre os resultados, né? O objetivo aqui não é tratar de cenário de mercado, a gente vai até passar rapidamente aqui, mas não, a ideia não é explorar isso, não é trazer muito nesse aspecto. A ideia realmente é a gente focar aqui nos conceitos dos perfis para que você escolha o perfil com a maior número possível de informações para isso, né? E evidente que outras informações sobre resultados, sobre contexto, isso fica disponível no nosso boletim de investimentos que a gente divulga mensalmente, né? E também na nossa newsletter e também disponível no nosso website, tá? E aí, acho que antes de entrar na questão da campanha em si, né, vale a pena só a gente trazer algumas novidades que a gente teve agora em 2025, né? Então, vocês observaram bem ali na campanha de migração de perfis que a gente fez em outubro do ano passado, a gente já trouxe
a possibilidade de você, participante, escolher um novo perfil, né, que era que passou a entrar, que entrou em vigor agora em janeiro desse ano, né, que é o perfil ultraconservador, né? Então, lá em outubro de 24, a gente implementou esse novo perfil. Ele entrou em vigor agora em janeiro e, na verdade, ele é mais uma opção, né, para você, participante, e principalmente para os assistidos, né, que já estão ali usufruindo dos recursos acumulados no plano VEX e que não querem correr riscos relevantes, né? E lembrando que o objetivo desse perfil é trazer uma maior segurança e previsibilidade de retorno, né? Que fica, dado esse objetivo, né? Basicamente a alocação que a gente faz esse perfil, ele aloca basicamente em títulos públicos, né, em fundos, né, que adquirem títulos públicos federais pós-fixados, atrelados à Selic, né, que é com baixo risco. E aí, em razão desse tipo de alocação, né, a expectativa de retorno com esse perfil é que ele fique ali ligeiramente abaixo do CDI, depois descontado, né, o custeio da entidade e da gestão dos investimentos, né? Como é um tipo de investimento que ele tem como inicialmente a meta ficar em linha ali com o CDI, com a Selic, quando a gente desconta o nosso custeio, evidentemente que ele vai ficar baixo, né? Mas isso é para atender o objetivo com o plano, com esse perfil, que é não trazer volatilidade e ter uma previsibilidade maior, uma segurança para você, participante. E aí, junto com isso, né, junto com a criação, com o lançamento do perfil ultraconservador, a gente realizou algumas adequações também na carteira do perfil curto prazo, né? Lembrando que esse perfil curto prazo ele passou a ser chamado agora em 2025 de perfil conservador. Então, até o ano passado, você tinha o perfil curto prazo, que ele era o perfil mais conservador. Com a implementação do perfil ultraconservador, a gente, além de alterar o nome desse perfil, até para facilitar a compreensão do participante e do assistido, né, com o objetivo do perfil. Então, a gente traz o nome, perfil conservador, fica mais fácil, né, até o entendimento do objetivo desse perfil, né, e com isso a gente fez uma adequação também na carteira dos investimentos, que esse perfil curto prazo, que passou a chamar conservador, vai realizar, né? Então, antes, ela basicamente, a gente tinha alocações em títulos públicos federais atrelados à Selic, né, e alguma parcela de crédito. Com a adequação da carteira agora em 2025, esse perfil passou a investir também em títulos públicos federais indexados agora à inflação, mas com vencimentos mais curtos, vencimentos até 5 anos, que é onde tem uma volatilidade um pouco menor. Títulos mais longos trazem uma volatilidade maior para o perfil, e também a gente resgatou e voltamos a alocar em títulos de renda fixa no exterior, com hedge, né, cambial, para não correr o risco de volatilidade do câmbio, que também é algo bem volátil, né? Então, a gente, além de alterar o nome, a gente alterou também a carteira, permitindo que esse perfil ele possa, agora sim, ter como objetivo dar um resultado um pouco acima do CDI, ou pelo menos em linha, depois de descontado ali os custos administrativos aqui da entidade, né? E a expectativa é que ele, no médio e longo prazo, ele vai realmente dar um resultado melhor do que o perfil ultraconservador. Evidentemente que pode acontecer meses, né, que por questões de mercado, né, os títulos públicos atrelados à inflação, até o título de crédito no exterior pode ter um mês ou outro ali que vai ficar abaixo do CDI, e aí esse perfil conservador pode ter um resultado inferior ao ultraconservador, mas a expectativa e a tendência no médio prazo, em alguns meses, né, de avanço, é que esse perfil conservador ele tem um resultado acumulado melhor do que o perfil ultraconservador, tá? E aí, assim, só para a gente também entrar em alguns aspectos aqui ainda da gestão dos investimentos, né? A gente sempre gosta de reforçar que cada participante ou assistido ele está associado a um perfil, né? Então, você, participante, tem necessariamente um perfil onde seus recursos estão alocados, e a gente tem duas metodologias de perfis. A gente, então, agora, a partir de 25, a gente passou a ter um grupo que a gente chama de perfis risco-alvo,
né, que é o perfil ultraconservador e o perfil conservador, né, que são basicamente ali carteiras onde o nível de risco já é pré-determinado, já é pré-estabelecido na política de investimentos, né? Então esse é o que a gente chama de metodologia de perfis de risco-alvo, tá? Então ele é pré-definido, só que a gente mantém também os nossos perfis data-alvo, né? E eles são complementares, tá? Eles não são excludentes, né? Você participante, você pode escolher qualquer um dos 11 perfis, seja eles risco-alvo, seja eles ali data-alvo, né? E aí a escolha, a gente vai entrar em alguns aspectos aqui, acaba levando em conta se você quer um perfil que tenha um risco pré-estabelecido, ou você quer entrar em um pouco mais de risco, mas tem a lógica também da data-alvo, né? Lembrando que os perfis data-alvo, eles são carteiras de investimentos, né? Onde a composição dos investimentos realizados leva em conta ali o período que vai ficar vigente esse perfil, né? Então, ele leva em conta o horizonte de investimentos desse perfil. Então, o perfil, por exemplo, 2025, a gente vai entrar em alguns aspectos, ele vai se extinguir agora nesse ano, né? Já o 2065 é um perfil que ele é mais longo, ele é mais arrojado, tem investimentos mais de longo prazo, com maturidades um pouco mais longas, e ele vai entrar, ele vai ter uma composição com um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade, mas buscando ali um retorno maior do que os ativos mais de curto prazo, né? Então, por isso que é muito importante entender que os perfis com data-alvo, quanto mais distante for a data-alvo, maior é a alocação em ativos de risco, ativos que trazem maior volatilidade. Mas esses ativos que trazem maior volatilidade, eles têm uma expectativa de um retorno maior do que os ativos de curto prazo, os ativos com maior liquidez, os ativos mais associados à renda fixa de curto prazo, né? Então a gente está falando basicamente nos perfis mais longos, vai aumentando a posição em ações no Brasil, vai aumentando a exposição em global, e a gente vai trazer alguns aspectos nesse sentido, né? Então a questão da volatilidade é muito, muito importante nessa questão dos perfis data-alvo. E de fato, assim, é um modelo bastante dinâmico, né? A gente vai trazer alguns aspectos aqui também para mostrar, mas ele é um modelo data-alvo, que ele é muito utilizado lá fora, principalmente nos Estados Unidos, em alguns países na Europa, né, na Inglaterra, e no Brasil ele ainda não é muito utilizado, mas a gente já tem esse modelo desde 2014, é um modelo que vocês vão ver daqui a pouco, ele está agregando valor, ele tem a sua parcela aqui até de inovação no mercado brasileiro, ele ajuda muito você participante que tem aí uma jornada longa de trabalho, a ter um perfil que vai se adaptar melhor à sua realidade, e a gente vai observar isso ao longo aqui da apresentação. Lembrando que todos os perfis de investimentos, eles alocam em classes de ativos, né, que são categorias de investimentos, né, são segmentos de investimentos. Então, os 11 perfis, eles vão alocar em parcelas diferentes nas classes de ativos. Então, a gente está falando ali de uma classe de ativo, por exemplo, renda fixa soberana, que é o que eu comentei, que é basicamente ali a alocação do perfil ultraconservador. Já o perfil ultraconservador, já o perfil conservador, ele tem uma alocação, como eu comentei, em títulos públicos federais atrelados à Selic, basicamente, então, renda fixa soberana, mas tem uma parcela também em renda fixa a curto prazo, onde tem uma parcela de crédito corporativo e crédito bancário. Então, cada perfil desse vai alocar nas classes de ativos. E as classes de ativos, cada uma delas, a gente agrupa ativos, né, similares, onde a gente estabelece ali benchmarks, indicadores de referência para a gente medir se a performance dos investimentos, a performance das alocações que a gente está fazendo em cada um desses segmentos está atendendo aos objetivos, né? Então, por exemplo, renda variável, a gente está falando de ações Brasil, a gente tem uma carteira de ações, de fundos, né, que adquirem ações no Brasil, onde o indicador de referência, o benchmark, é o Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. E a gente vai fazendo isso para todos os demais perfis, né? Então, quando a gente olha de forma mais ilustrativa a questão dos perfis,
a gente consegue ver nesse gráfico que está na tela, que é um gráfico que a gente sempre gosta de trazer também, que ele mostra ali a disposição dos perfis na ótica de nível de risco, né? Então, os perfis mais para a esquerda, que são os perfis mais conservadores, partindo ali do ultraconservador, são perfis que têm um menor risco de volatilidade. E na medida que os perfis vão ficando mais longos, os perfis vão caminhando para a direita, ou seja, a gente vai entrando nos perfis data-avos e até o 2065, vai aumentando o nível de volatilidade, mas ao mesmo tempo aumenta o nível também de expectativa de retorno e, consequentemente, de acumulação de patrimônio. Tá? Então, a lógica do modelo é essa. Os perfis que estão mais para a esquerda são os perfis mais indicados para participantes que já estão utilizando do recurso, que são os assistidos, ou participantes que estão próximo da aposentadoria do pós-carreira, né? Já os perfis mais longos, eles têm como principal assim, destino dele os participantes que estão ainda começando na carreira ou que querem correr um pouco mais de risco, né? Então, esse é um pouco da lógica do modelo, e a gente trata isso como um horizonte de investimento, e isso vai fazer a gente estruturar cada uma das carteiras, cada um dos perfis, né? E aí, entrando em alguns aspectos mais técnicos, né? Então, lembrando que volatilidade ali é um indicador, né? É uma variável que representa quanto vai ser ali o preço, né, de um ativo, né? Qual que vai ser ali a variação de um ativo baseado no seu histórico, né? Então, ele vai ver assim, se quanto maior esse indicador, ou seja, quanto maior a volatilidade, maior o risco de uma flutuação de determinado ativo ficar acima ou abaixo de uma média histórica desse ativo, né? Então, bolsa, por exemplo, ela tem uma volatilidade grande. Então, a gente olha esse gráfico abaixo, a gente consegue ver ali as barras mais à direita, e Bovespa, por exemplo, tem uma variação ali, uma volatilidade de 12,2%. Ele é um dos principais ativos de risco que a gente investe, da mesma forma que o dólar, né? A última coluna, por exemplo, é o dólar, é o real contra o dólar. Também é um tipo de investimento que traz muita volatilidade. Ele pode superar muito uma média histórica de valorização, mas ele também pode ficar abaixo possível, né? Já à medida que vai caminhando para a esquerda, dá para ver bem ali que o indicador de mercado, que é o CDI, é o que apresenta ali a menor volatilidade, está falando de 0,2%. Por isso que os perfis mais conservadores, os perfis que são os mais curtos, eles têm um investimento maior em renda fixa, em CDI, Selic, muito por essas características. Quando a gente transfere essa lógica de volatilidade para os nossos perfis, que são ali os gráficos, que é o gráfico e as barras mais à esquerda, que tá em branco, dá para ver bem ali que os perfis, a volatilidade vai aumentando na medida que os perfis vão ficando mais longos. Tanto é que o perfil ultraconservador, ele tem uma volatilidade no último ano de 0,2, que é basicamente a volatilidade do CDI, e já o perfil 2065, ele é o que tem a maior volatilidade, de 5,5. Agora, o que é interessante observar aqui? Essa volatilidade numa janela de um ano, do perfil 65, de 5,5, ele está muito em linha ali com o IMAB5, com alguns indicadores, e está praticamente menos da metade do Ibovespa. Por mais que o perfil 2065 tenha ativos com maior risco, ele também tem uma parcela de renda fixa e também tem uma diversificação em classes que faz com que o nível de risco dele fique menor do que o Ibovespa, né? Então, você participante que escolhe perfil 65 ou qualquer outro mais longo, você, pela característica da carteira de ter uma diversificação, onde a gente estrutura, avalia o nível de risco, mesmo que você tenha uma expectativa de retorno maior, você tem um nível de risco menor em relação a você, por exemplo, só alocar na bolsa, né? Se você aloca só na bolsa, só no Ibovespa, caso você tenha investimento fora, o risco é de você correr ali mais que o dobro do risco de um perfil 2065. Então, a gente gosta de trazer para vocês essa questão, essa medida de nível de risco, porque é um indicador muito utilizado no mercado, as assets, os bancos utilizam muito isso quando vão oferecer produtos, e aqui vocês conseguem, então, olhar a carteira que vocês têm aqui no plano, que são os perfis, versus o que vocês eventualmente possam ter aí de informações de fundos que vocês investem fora aqui da Vext, investem diretamente no mercado, tá? Então, esse é um indicador bem utilizado, e aí a gente estabelece, muitas vezes, a composição dos perfis, tendo essa como uma das principais variáveis que a gente observa, tá?
E aí, trazendo aqui também um aspecto que é interessante, que é o nosso glide path, que é assim, como está a alocação de cada um dos perfis, né, na data de fevereiro de 25. Então, dá para ver ali, como eu comentei, que cada barra dessa é um perfil ultraconservador, e tem basicamente a alocação em renda fixa soberana. Mas na medida que vai caminhando para a direita, vai aumentando ali a exposição, né, dos perfis em renda fixa juro real longo, renda variável, que é o fundo de ações no Brasil, vai aumentando a exposição em global. Então, quando você, por exemplo, investe aqui e tem um perfil, por exemplo, 2050, está falando ali que você tem aquela composição ali, que tem uma parte de renda fixa, uma parte de multimercado, uma parte de global, tem uma parte de ativos alternativos e líquidos. Então, é uma carteira, né? Você não está investindo aqui simplesmente em um tipo de ativo só ou em um segmento só. É uma carteira diversificada, tendo aquela lógica que eu comentei do nível de risco, tá? Então, essa aqui é a composição, essas informações no detalhe, elas estão todas na política de investimentos, que eu vou comentar um pouco aqui, também está disponível no nosso website. Lá você consegue, na lâmina de investimento, você consegue ver qual é o percentual exato de cada uma dessas classes aqui, a gente divulga isso mensalmente. Então, lá você consegue ter mais informações, como eu comentei no início. A ideia aqui é trazer mais um conceito geral para que você entenda e se atualize também como está a gestão e como é que é a composição de cada um dos perfis, tá? E aí a gente sempre também gosta de reforçar, né, por que ter a carteira diversificada? Por que a gente vai e não aloca simplesmente em um tipo de classe ou simplesmente em um ativo? É porque primeiro que a gente não consegue saber qual que vai ser o tipo de investimento, qual vai ser o ativo financeiro que vai performar melhor naquele ano, né? A gente não, nós e ninguém consegue ter essa convicção, né? Então, o que está na tela é uma coxa de retalhos, mas no fundo, o que significa isso? Tá? Esse é até um estudo que normalmente o mercado utiliza, a gente adaptou aqui internamente e fizemos o nosso. Tá? Então, cada barra dessa é um ano, né? Há um ranqueamento do melhor investimento para o pior, né? Então, pode ter investimentos aí que em um ano foi negativo, ou todos negativos, ou todos positivos, mas a gente ranqueou ano por ano qual foi o segmento de investimento que foi o melhor. Então, você consegue ver ali, por exemplo, na última coluna, o 2024, que o dólar, então quem investiu em dólar em 2024 teve um maior resultado relativo aos demais que estão aí na tela. Já quem investiu, por exemplo, em small caps, né, que são ações de empresas pequenas no Brasil, no relativo, ele foi o pior investimento em 2024. Aí pressupõe, então vamos fazer o seguinte, vamos só investir em dólar, porque o dólar foi o melhor investimento em 2024. Mas olha o que aconteceu em 2023. O dólar foi o pior investimento. Ações Brasil foi o melhor investimento. E aí você consegue ver que em cada ano tem uma composição, tem um ranqueamento. Então não existe ali um ativo, não existe um segmento que vai performar bem sempre, ou que vai performar mal sempre. Então, isso não tem. Dado também todas as características, né? As economias mudam, a dinâmica do fluxo de investimentos muda. Então, uma série de variáveis fazem com que cada segmento tenha a sua vez. Então, o que a gente faz? A gente, tendo isso em mente, a gente não concentra um investimento, principalmente naqueles ativos naqueles perfis com maior risco, a gente não concentra em um determinado ativo. Pode dar certo? Pode. Quem investiu em dólar em 2024 teve um melhor resultado relativo a esses indicadores que a gente tem na tela aí. Mas poderia dar errado? Poderia ter sido igual 23. Né? É evidente que a gente faz uma discussão aqui no ambiente da governança, junto aos nossos consultores, os nossos gestores. A gente não simplesmente faz uma diversificação aleatória, a gente roda modelos, a gente estuda, discute qual tende a ser o melhor cenário previsto para determinado ano. Mas antes de tentar cravar qual que é o melhor investimento no ano seguinte, ou no ano corrente que a gente está, por exemplo, a gente tenta entender ali qual que é o objetivo de cada um daqueles perfis, né? Porque tem perfis que eu preciso ter um resultado mais previsível no curto prazo, como o perfil ultraconservador e como o perfil conservador. Ali a gente vai alocar em ativos que têm uma previsibilidade maior de retorno, como, por exemplo, títulos soberanos no Brasil, que a gente sabe ali que com raras exceções, nem em 2025, por exemplo,
ele vai dar ali a Selic está projetada num patamar X, então a gente tem uma previsibilidade maior. Mas nos perfis mais longos, a gente vai ter uma distribuição diferente, tendo como um norte esse racional de ter uma carteira diversificada de forma estruturada, tá? Esse material vai ficar disponível no nosso website em breve, tá? Então vocês vão poder até olhar com mais calma. E aí, assim, pode ver, não existe um padrão, um tipo de investimento que é o melhor. E aí, talvez se der só para isolar aqui uma classe, que é o multimercado, talvez o multimercado ali, que está em vermelho, é o que mais fica ali no meio. Você vê que ele nunca é o melhor e nunca é o pior. Ele está flutuando sempre no meio ali, mais ou menos, um pouco para mais, um pouco para menos, porque é uma classe que tem uma flexibilidade grande, né? O gestor de renda de multimercado, ele pode estar em um determinado momento mais em juros, um determinado momento mais em ações, mais em moeda, mais investimento no exterior, em alguns fundos. Então, ele consegue, às vezes, flutuar melhor o mercado. Mas talvez é o único desenho, o único padrão que a gente consegue observar ali. Mas os demais, pode ver que não existe, né? E aí, como que a gente diversifica, né, os investimentos? Então, a gente tem ali, como eu mostrei, investimento, a gente tem diversificação em cada um dos perfis, tem diversificação em classes de ativos, e a gente também tem uma diversificação em gestores, né? Então, na tela, a gente tem os nossos principais gestores, tá? Então, a gente segmenta ali em classes, então, em segmentos, né? Na verdade, em renda fixa, renda variável, multimercado, exterior, investimento global, né? E ativos alternativos e líquidos. Além da gente também ter ali os nossos principais prestadores de serviços de investimento, tem a F3, que é o nosso gestor macro, né, o gestor que nos apoia aqui, o nosso OCIO, tem a Adit, que faz análise de risco dos nossos investimentos, e o BNY, que é quem faz a custódia das nossas carteiras exclusivas, né? Então, quando você tem uma carteira aqui, no fundo, você está investindo nesses gestores que estão na tela, cada um na sua composição, cada um dentro aí da lógica dos perfis que eu comentei, mas você tem investimento em produtos da BlackRock, da Sul América, do Bradesco, do Itaú, da XP, do SPX, então da Pinco, que é investimento global. Então, você tem produtos desses gestores especializados, gestores todos eles que passam por um complexo processo de due diligence da nossa governança. A gente faz avaliação, reputação, performance histórica, a gente avalia a gestora, avalia o gestor do produto, a gente faz o acompanhamento, vê se eles estão obedecendo ali ao mandato que a gente deu. Então, basicamente, esse aqui hoje vamos dizer, é o mapa dos nossos gestores que a gente tem aqui, tá? E isso também você consegue ver as posições que a gente tem nesses gestores na lâmina de investimentos que está disponível no nosso website, tá? E aí, entrando agora, aí, de fato, na questão dos perfis, né? Então, como é que você avalia qual que é o seu melhor perfil, né? Então, primeiramente, qual o objetivo que você tem com o plano aqui? Seu objetivo é, eventualmente, pós-carreira, né? Você é um BPD, um assistido, se é um assistido, você já está recebendo, mas se você é um BPD, você é aquele participante que já não faz parte mais do quadro de integrantes das patrocinadoras, né? Que um dia vocês fizeram parte. Mas você pode ter como objetivo ainda o seu pós-carreira. Você pode estar trabalhando em uma outra empresa e esse recurso que está aqui no plano, você tem ele como um investimento para o seu pós-carreira, né? Para a sua aposentadoria. Então, esse pode ser um objetivo, ou não. Você simplesmente tem um recurso aqui que é para você ter uma carteira diversificada, você tem investimentos fora, né? Então, você também pode ter esse como o seu objetivo. Você também tem um horizonte de investimento diferente. Provavelmente tem participante aqui conosco que vai entrar no pós-carreira ou que tem um horizonte de investimento curto, 1, 2, 3 anos, mas também pode ter participante e assistido que tem um horizonte de investimento de 15, 30 anos. Então, isso também é importante ter em mente, são as premissas que você precisa ir levantando para depois você escolher o perfil. Qual o momento de vida, né? Você está empregado, você já está no pós-carreira, sua situação financeira está confortável, não, sua única fonte de recursos atualmente é o que você resgata aqui, o que você recebe de renda do plano aqui de previdência da Vext. Então, isso também é importante observar. Se você você só tem essa renda mensal, você constituiu esse patrimônio ao longo da sua jornada e você tem esse patrimônio para usufruir agora no seu pós-carreira junto com a aposentadoria, por exemplo, que você tem pública, essa é uma variável. Não, eu tenho, além do plano aqui, eu tenho aposentadoria geral e também tenho uma carteira de investimentos fora.
também é uma situação que você precisa observar, porque você vai escolher o perfil olhando o nível de risco, olhando a segurança do retorno que você vai ter e da renda que você vai obter. Conhecimento sobre investimentos. Você já domina a questão de investimentos, você consegue escolher tranquilamente um perfil ou precisa de mais informações, né? E a gente está à disposição aqui para vocês. E a questão do nível de risco, né? Quanto que você é avesso ao risco, né? E a gente sempre gosta de separar de duas formas aqui a questão do risco. Tem o risco efetivamente na ótica de investimentos, de finanças, que como eu comentei, que é o grau ali de incerteza ou potencial perda que você pode ter numa alocação. Então, se você investe, como a gente viu ali, em Ibovespa, é um ativo que traz mais risco, mas ele também traz uma expectativa de um retorno maior em relação a ativos de menor risco, de ativos de renda fixa, né? Então, é o grau de incerteza. Quanto maior o risco em finanças, maior é a expectativa de retorno esperado. E também tem aqui o contexto de risco da previdência, que é a questão da frustração em relação à acumulação do patrimônio, né? Então, existem várias definições de risco de finanças, né? Mas a gente pode considerar, basicamente aqui, no questão do risco de previdência, que existem ali formas de frustração de patrimônio no risco, quando a gente fala no risco no contexto de previdência, né? Então, um deles é, por exemplo, a frustração com o resultado dos investimentos. Você pode ter uma frustração no acúmulo do seu patrimônio por uma frustração do resultado dos investimentos, ele ficou abaixo do esperado. Uma questão, por exemplo, de você permanecer por menos tempo no perfil adequado, né, aos seus objetivos. Isso também, você pode, de repente, estar num perfil mais conservador, ele ter, no curto prazo, um retorno até melhor, mas no longo prazo ele vai ter um retorno acumulado menor, e você chegar lá no pós-carreira com um resultado menor. Então, aqui é sempre importante ter em mente qual o nível de risco que você, participante, quer correr, né? Além disso, a gente tem aqui também o objetivo com a Previdência, como eu comentei, que se o seu objetivo é com pós-carreira, você ainda não está tendo a renda, você pode escolher um perfil data-alvo. Agora, se é a questão do equilíbrio, risco esperado na ótica de finanças ou expectativa de retorno, aí é o que eu comentei também. Quer correr menos risco? Quer correr baixo risco? Vai nos perfis mais conservadores. Quer correr um pouco mais de risco? Vai nos perfis mais longos, né? E aí, o modelo de perfis data-alvo que a Vext utiliza, ele é muito simples de avaliar. A lógica é que o participante, quando ele entra no plano, ele vai entrar no pós-carreira ali perto ali dos 65 anos, né? Então, é uma continha que a gente faz que é relativamente simples. Então, pegar o seu ano de nascimento, adicionar 65 anos. Por quê? Porque a ideia é que, na média, o participante ele vai se aposentar, ele vai entrar no pós-carreira com 65 anos. Então, por exemplo, você participante que nasceu em 1959, quando eu adiciono 65 anos, então como eu nasci em 59, vou trabalhar, vou começar a trabalhar ali perto ali dos 20, vou me aposentar ali perto ali dos 65, então eu quero que minha carteira tenha esse racional de crescimento, de acúmulo de patrimônio, de alocação do nível de risco. Então, o perfil recomendado o ano, né? Quando eu adiciono 59 mais 65, dá o 2024. 2024 foi o ano passado. Então, a lógica é que esse participante já está utilizando do recurso, ele já entrou no pós-carreira. Então, o perfil recomendado é o conservador. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma janela mais longa, a gente falando, por exemplo, do exemplo 4 ali, participante que nasceu em 2004, eu adiciono 65 anos e vai dar 2069. O perfil recomendado é o 2069. Não existe perfil 2069. Então, qual é o perfil? É o 2065, que é o último perfil disponível aqui. Então, você sempre vai fazendo essa continha, né? E na medida que você faz essa conta e dá um número que não existe o perfil, você sempre vai arredondar para cima para o perfil imediatamente superior, tá? Então, esse aqui é um pouco do racional que o modelo traz, simplesmente para dar um indicador de como é a escolha de um determinado perfil. E atualmente, né, a gente, como vocês sabem, o perfil 2025 ele vai se extinguir esse ano, né? E aí se você, algum participante aqui está nesse perfil 2025, o que você precisa fazer? Você pode eventualmente alterar de perfil agora nessa janela em abril, ou deixar para alterar em outubro. Se você não alterar de perfil, você que está no 2025 e ele vai se extinguir no final desse ano, se você tiver nele até dezembro desse ano, você vai ser automaticamente levado ao perfil conservador, tá? Então, se você não quiser alterar, você
pode deixar, você não tem obrigação nenhuma de alterar nem agora e nem em outubro, mas você tem que saber que o seu patrimônio ele vai ser integralmente transferido na virada de 25 para 26 para o perfil conservador, que é a lógica do modelo de perfis, né? Então, partindo aqui agora mais para o final, a gente não vai conseguir entrar aqui em alguns aspectos, como eu comentei, de resultados, tá? Mas, assim, aqui na campanha, né, ao longo da campanha, tem a nossa news, que é o Fique por Dentro, né, que a gente faz isso em todas as janelas. Lá você tem informações dos resultados dos investimentos, você tem informações ali de cada uma das classes de ativos, a gente tem ali a possibilidade de você entender como é composta ali cada uma das classes, como é que está ali a lógica do modelo de perfis, então tem muito mais conteúdo lá para você, tá? Então, como eu comentei, a ideia não é trazer resultados aqui, até para não perder o foco, que é apoiar vocês com os conceitos aqui dos perfis, tá? Então lá você vai ter já a cota já divulgada de março, acumulado em várias janelas, então tem bastante informação, tanto no nosso website quanto na news, né, Fique por Dentro, você consegue ver bastante informação lá. Lembrando que a gente também tem outros canais de informação, que é o Boletim de Investimentos, que a gente divulga mensalmente, ali a gente traz ali o contexto de mercado, o que impactou o mercado, né, o mercado financeiro, Brasil, global, então lá você consegue observar como é que está a disposição de cada uma dos perfis e o que aconteceu naquele mês. Tem a news Fique por Dentro também, que a gente divulga a cada 2 meses, e nas campanhas a gente também faz, que é o jornalzinho, onde a gente traz bastante informação da Vext, não só de investimentos, mas também de governança, uma série de outras informações. Tem um webinar que a gente faz trimestralmente, ali sim a gente fala sobre resultados, ali a gente fala sobre gestores, a gente fala os resultados, então ali você consegue ter informações mais específicas de como está a performance. A lâmina dos investimentos, como eu comentei também, atualizado mensalmente, lá tem performance, tem quem são os gestores, e o relatório anual, como o Mauro comentou, ele vai ficar disponível agora dia 30 de abril, mas tem versões já no nosso website, versões anteriores, então também é um grupo muito grande ali de informações para vocês, tá? Tem os normativos internos também, política de investimentos, tudo isso já disponível no nosso website. Na política de investimentos é um documento super interessante, lá vocês conseguem ver as diretrizes dos investimentos, como é que a gente compõe cada classe, também qual que é o nível de risco que a gente busca em cada um, qual a expectativa de retorno que a gente tem para os perfis, para as classes, né? Então ali tem uma série de informações, quem gosta é um prato cheio para você entender muito mais os detalhes aqui dos investimentos, tá? E aí, pergunta que acho que vocês podem estar fazendo é como é que eu faço, então, para alterar o perfil, né? Então, basicamente, você acessa o nosso website, né, que é www.vext.com.br. Na parte de cima tem o login, então você clica em login. Quando você clicar em login, vai aparecer a tela, que é a nossa área restrita. Ali você coloca o seu CPF e a senha. Vai ter um menu chamado Serviços, então você clica no menu Serviços, vai ter um outro espaço chamado Sobre o seu perfil de investimento, e lá você pode ir lá escolher o seu perfil de investimento. Ali você vai ter que dar algumas confirmações, lá você tem algumas observações que vale a pena vocês olharem, e você, feita essa análise de se o seu perfil está adequado, participando aqui do webinar, entrando em contato conosco se for necessário, você tem ali à disposição os 11 perfis para escolher, escolhendo um, vai ter um protocolo, você guarda essa informação para você, tá? Então, aqui, então, rapidamente, a ideia foi passar aqui pela dinâmica aqui dos perfis, dos conceitos, e a gente está à disposição para vocês aqui, caso queiram mais informações para tomar a melhor decisão possível, tá? Então, basicamente aqui, a gente concluiu, tá? A gente vai abrir aqui para algumas perguntas que a gente pode ter recebido, mas antes disso, se vocês puderem responder a essa pesquisa, né, nos ajudará muito aqui, é super rápido, basta você direcionar o seu celular para esse QR Code e responder algumas perguntinhas ali, ajuda a gente aqui a calibrar melhor o webinar, as nossas agendas, a trazer alguns temas que muitas vezes a gente não traz, ou por conta de tempo, ou por conta até da pauta, tá? Então, se vocês puderem responder, vai ajudar bastante a gente aqui, tá? É isso, Gabi. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta.
Oi, Vini, nós temos algumas perguntas, sim. Eu vou Sim, passar aqui para você. vamos lá. Bom dia, gostaria de saber se o regramento atual da VECT continua prevendo a migração para o antigo perfil curto prazo, atual perfil conservador, após o encerramento de cada um dos perfis data-alvo. Boa pergunta. A gente tem o racional do modelo de perfis aqui é o seguinte: quando você atinge a data-alvo, então a gente vai atingir agora, em 2025, a data-alvo do perfil 2025. Isso já aconteceu em 2020. Então, qual que é o racional? Como a cada ano o perfil, né, data-alvo, ele vai ficando mais conservador e quando atinge a data-alvo, ele está com uma carteira mais conservadora para que seja a carteira a ser utilizada do perfil daquele participante que vai entrar no pós-carreira. A lógica é que o perfil 2025 hoje ele está muito próximo da carteira do perfil conservador, do perfil curto prazo. Então, quando atingir a data-alvo ao final desse ano, a carteira do perfil 2025 ela vai virar exatamente a carteira do perfil conservador. Para que a gente não tenha duas carteiras, há exatamente essa migração do patrimônio dos participantes que estão no perfil 2025, ela migra para o perfil pro perfil conservador. Exatamente isso. Então, automaticamente, se você não alterar de perfil até lá, e você ainda está no perfil 2025, sua carteira vai passar a ser a carteira do perfil conservador, nesse caso, que até o ano passado chamava curto prazo. É exatamente isso que você falou, tá? Agora você pode escolher também qualquer outro perfil, você não precisa necessariamente não alterar e mudar para o perfil conservador, para aí sim mudar para algum outro perfil. Você pode agora, nesse mês de abril, ou no mês de outubro, tomar a decisão ou ir para o perfil conservador, ou ultra, ou para qualquer outro perfil 30, 35, 40, até o 65, tá? É isso, Ok, Gabi? tem outra pergunta aqui. Já fiz uma alteração de perfil na semana passada, mas gostaria de mudar novamente. Consigo fazer isso ainda em abril? Boa pergunta. Consegue sim. Então, se você fez alguma alteração de perfil ao longo desses dias agora de abril, você já alterou de perfil uma, duas, três vezes, você pode voltar a alterar, não tem problema nenhum, tá? Você pode alterar quantas vezes quiser. O que vai entrar em vigor em 1º de julho é a última decisão que você teve. Então, se você alterou agora ontem, escutou o webinar, entrou em contato conosco, ou qualquer outra forma, você reavaliou o seu objetivo, você reavaliou qual o seu perfil, você pode voltar a fazer, o que vai valer é a última escolha, tá? É isso, Gabi? Ok, atualmente estou no perfil 2035, mas se eu precisar de parte dos recursos antes de 2035, eu terei acesso? Boa pergunta também. Sim, a composição das carteiras, né, que é o que está ali em cada um dos perfis, ele utiliza a data-alvo, né? Então, vou pegar esse exemplo aí, o perfil 2035, não é para que você tenha acesso aos recursos só lá em 2035 ou na data-alvo do perfil. É para a gente calibrar o objetivo de retorno e a gente alocar os recursos nos fundos e nas classes tendo esse objetivo, esse horizonte. Mas se você precisar do recurso, você está no 35, você precisar do recurso parcial antes, você tem acesso total a ele, evidentemente tem a questão tributária, né? Qualquer recebimento você vai ser impactado pela questão tributária, mas é um recurso, ele está líquido para você utilizar. Só a calibragem da carteira tem a ver com o perfil, com o ano do perfil, muito para a composição. Então, como eu comentei, os perfis mais longos, por exemplo, 2065, ele vai ter um investimento maior em bolsa. Já o perfil ultraconservador, ou vou pegar o 2025, ele vai ter uma participação maior em renda fixa. Por quê? Porque se você for utilizar o recurso amanhã, se você tiver com uma exposição grande em bolsa, qual é o risco da bolsa naquele dia ou naquele período curto ela cair, né? Ela pode ficar em campo negativo. Aí, se você vai utilizar do recurso naquele momento e a bolsa cai, o seu patrimônio todo vai estar menor. Então, isso é ruim para você. Você vai resgatar e você vai exercer esse prejuízo, vamos chamar assim, de ter um resultado menor. Então, por isso que a carteira ela tem essas composições. Se você está com a pretensão, muitas vezes, de utilizar o recurso mais no curto prazo, antes da data-alvo,
a não ser que você tenha uma carteira fora, que você faz uma cesta em uma composição mais equilibrada dos recursos, se você pretende utilizar o recurso no curtíssimo prazo, o ano que vem, até 2030, a recomendação é que você realmente não fique no perfil 35, que você fique em perfis mais curtos. Isso serve também ao contrário. Se você não tem pretensão de utilizar o recurso tão cedo, você não precisa ficar ali no perfis curtos, vá para perfis mais longos. A tendência é que, por exemplo, quando a gente olha, discute com os gestores, a gente discute e vê a modelagem, é que os perfis mais longos, os retornos dos perfis mais longos, a expectativa é que sejam maiores, tá? É isso, Gabi. Considerando que as projeções estão indicando aumento dos juros, eu devo migrar para um perfil mais conservador? É um bom ponto também. Assim, como a gente sempre comenta aqui sobre esse assunto, né, depende de algumas variáveis, né? Então, como eu falei ali, por exemplo, qual o seu horizonte de investimento? Quando você pretende utilizar o recurso? Quando você pretende entrar no pós-carreira, ou você já está utilizando? É num prazo mais curto ou mais longo, né? Você tem disposição para correr um pouco mais ou um pouco menos de risco, volatilidade, né? Se você topa correr um pouco mais de volatilidade, essa é uma variável. Por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes escolher um perfil somente considerando uma variável, nesse caso que você trouxe, por exemplo, a questão do comportamento dos juros, pode induzir você e os demais a um erro, né? Você pode escolher um investimento tendo uma variável em mente, que é a subida dos juros, e de repente naquele ano o mercado inverter, né? O mercado financeiro ele é bastante volátil, né? E nada impede de que as condições econômicas, as condições não só Brasil, mas global, mudem drasticamente, né? Isso alteraria também a expectativa e a tendência, né, dos juros, né? E a gente viu isso em 2023, né? As projeções lá em 2023 indicavam que o ano de 2024 seria um ano de queda de juros. Foi exatamente o contrário, né? Quando a gente fez a política de investimentos, o mercado todo falou, não, os juros, o Selic em 2024, a Selic vai cair. Ela subiu, né? Então, se algum participante lá, no final de 2023, tomou a decisão, olhando a projeção de juros, simplesmente achando que ela ia cair e saiu, na verdade o juro subiu. Esse ano pode eventualmente ser o contrário. A expectativa pode estar caminhando para um lado e ser outro. Então, evidentemente, se você conhece de investimentos, você pode tomar a decisão olhando o mercado, mas a gente sempre recomenda não olhar uma variável só, tá? Escolher os perfis tendo muito em mente ali a questão do objetivo, o horizonte de investimento e não só uma variável. O risco é muito grande de errar. Lembra que a gente viu ali agora no meio da apresentação, aquela que eu brinco lá, que é uma colcha de retalhos que mostra o ranqueamento. Você vê que não existe um investimento que vai ser melhor, né? Evidentemente que no curto prazo, a gente sabe que a Selic está no patamar que está e não vai assim, mudar muito. Agora, uma janela um pouco mais de médio prazo, não dá para garantir o comportamento, né, dos juros. Tem uma série de variáveis que impactam, tá? É isso, Gabi. Antes de passar para a próxima, só vou deixar um recado aqui para o senhor Ricardo, que os seus dados já foram anotados aqui, que a gente fará o contato com o senhor. E agora eu vou para a próxima pergunta, que os gestores especialistas da VEXT consideram a composição das carteiras com fundos de investimento quantitativos ou semi-quantitativos? A gente não tem hoje a gente não tem nenhuma alocação em fundos quantitativos, tá? A gente hoje aloca, a gente já teve, né, que são, ano passado, alguns fundos, principalmente multimercado, né, quant, mas a gente fez uma discussão no nosso comitê de investimento e entendia que não estava aderente ali aos objetivos que a gente tinha para os perfis. Hoje a gente não tem nenhum fundo quant, mas também está no radar, tá? A gente tem um mapeamento grande de gestores no radar. A gente tem algumas casas que são especialistas em fundos quant, que eventualmente a gente pode voltar a avaliar, mas hoje na carteira a gente não tem nenhum quant. Outra pergunta aqui. Antes de ser criado o perfil ultraconservador, como era a composição do perfil conservador? Tá. O perfil conservador antes, até o ano passado, né, então, que era o que a gente chamava de perfil curto prazo, né, ele era, em 2024, ele era basicamente composto por títulos públicos, fundos, né, que adquirem títulos públicos atrelados à Selic,
né? Então, estava falando basicamente ali de 85% da carteira era de fundos que adquirem títulos públicos atrelados à Selic, e tinha uma parcela ali, aproximadamente de 15% da carteira, que era de crédito privado, né? Então, a gente está falando de crédito corporativo, seja ele de empresas, seja até de crédito bancário. Então, ele tinha mais ou menos essa composição, né? E dada essa composição, como ele tinha uma alocação grande ali em títulos públicos atrelados à Selic, acabava que a rentabilidade dele ficava muito ali em linha com a Selic, naquela parcela, e a parte de crédito, que era para trazer o retorno adicional, para dar um resultado acima da CDI, ele acabava não sendo suficiente para dar esse resultado depois de descontar do nosso custo administrativo e custo com a gestão dos investimentos. Então, acabava que nos últimos anos, o resultado líquido do perfil curto prazo que se tornou conservador até o ano passado, ele estava ficando sempre abaixo do CDI. Só que ali tinha participante que queria ter um resultado acima do CDI líquido, só que a alocação não permitia, a não ser que a gente corresse mais risco. Se a gente passasse a correr mais risco, alocasse em outros tipos de ativos, a gente teria uma expectativa de um retorno maior. Então, foi isso que a gente fez. Então, com a implementação do perfil Ultra, que tem aquele racional que eu comentei, habilitou a gente revisitar a carteira do perfil curto prazo, que é a carteira do perfil conservador, e aí agora ela passou a ter, além dessa carteira que já existia, a gente reduziu a exposição em títulos públicos atrelados à Selic, mas colocamos também fundos que adquirem títulos públicos atrelados à inflação, IPCA, a gente colocou também fundos que investem em crédito global, sem correr o risco cambial, isso tudo para que a composição dessa carteira ela traga um resultado já descontado o nosso custeio, né, tanto da entidade quanto de investimentos, um resultado em linha ou até ligeiramente acima do CDI, né? Como eu falei, pode ser que em um mês ou outro isso não aconteça, em março isso não aconteceu, por uma questão pontual de mercado, mas a expectativa é que numa janela, o resultado desse perfil conservador ele vai bater o perfil ultra, e o resultado do conservador, a expectativa é que ele fique ligeiramente acima ali do CDI, tá? Então, essa é a composição, mas até por trazer um pouco mais de risco, é um aumento marginal, a gente entende que um mês ou outro, como eu comentei, pode acontecer, mas não necessariamente é algo que a gente acredita que vá se perpetuar muito, performances piores do perfil conservador em relação ao ultra. No médio e longo prazo, isso com certeza, a não ser que tenha uma mudança abrupta no mercado, e aí a gente vai revisar a política, mas a gente não tem essa expectativa, tá? E agora, eu acho que para a gente encerrar, eu só vou avisar aqui o senhor Vitor também, que nós entraremos em contato com o senhor para poder esclarecer sua dúvida, e acabou por aqui, Vini. Tá bom. Vamos finalizar. Excelente. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos pela participação no nosso webinar. De novo, né, a gente tem fóruns específicos para a gente apresentar para vocês resultados, fóruns específicos para falar em detalhe, sem falar que a gente está 100% à disposição aqui, equipe de relacionamento, Cristiano, Mauro, toda a equipe aqui da Regiane, a gente está super à disposição aqui para entrar em contato com vocês, e vocês podem entrar em contato conosco para explorar qualquer outro ponto. Aqui o foco foi realmente trazer mais informações de conceitos e do modelo de perfis. Então, a gente está aqui à disposição de vocês, tá? Então, tenham um ótimo dia e nos vemos em breve aí. Até mais.